Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Cisal de Conceição do Coité, estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz. A gente agradece profundamente a toda a audiência de Conceição do Coité, cidades circunvizinhas. A gente agradece pela interação de todas as pessoas que têm nos enviado perguntas, participando. Isso é muito importante, podermos esclarecer os questionamentos de todos. Isso é muito gratificante para nós, e quem tiver mais perguntas pode ficar à vontade para nos enviar. A gente agradece à diretoria da Rádio Cisal, à presidência, ao corpo técnico, aqui o nosso amigo Genivaldo Silva, sempre presente conosco, podendo oferecer esse aparato tecnológico para que a gente possa chegar aos seus lares. E a gente deseja uma boa noite a todos, que tenham de fato muita paz para suportar os problemas da vida, muita paciência, que consigamos perdoar ao próximo do mesmo jeito que Jesus nos ensinou, que a gente consiga amar a todos indistintamente, independente de raça, de credo, de condições financeiras, termos consciência de que todos são nossos irmãos e precisamos agir de forma assim, de forma fraterna, com todos aqueles que nos rodeiam. E hoje vai ter o início do nosso simpósio espírita, lá no Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. E essa música, inclusive, que está iniciando o nosso programa, o autor dessa música, a pessoa que criou e a pessoa que executa, que é o nosso grande amigo Vinícius Marques, ele vai estar presente hoje, que é o primeiro dia do simpósio. Ele vai estar presente lá conosco a partir das 19h30. Hoje é a abertura do Simpósio Espírita de Conceição do Coité. O tema da noite de hoje é música e espiritualidade, e vai ter como mediador o nosso amigo Oswaldo Coutinho. Então Vinícius Marques cuida aí da parte da execução musical e Oswaldo Coutinho das explanações. Um tema muito interessante, música e espiritualidade. A gente sabe que a música ela é extremamente importante para as nossas vidas, claro, desde que seja ouvida da forma correta, desde que ela contenha mensagens edificantes. E hoje a gente vai ficar um pouquinho por dentro disso. Então, até as pessoas que não são espíritas, os músicos que têm interesse, é um tema muito importante. Então, estão todos convidados. Amanhã, dia 27/11, sexta-feira, prossegue o Simpósio Espírita, também iniciando às 19h30. O tema vai ser Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. O expositor é Marcel Mariano, grande conhecedor do Espiritismo, grande divulgador da nossa doutrina, amanhã. E a parte musical fica comigo, o vosso servo, que estará lá à disposição de todos vocês, para a gente fazer juntos essa noite de sexta-feira no Simpósio Espírita. No sábado, a parte musical é com o nosso amigo José Ailson, de Queimadas, e a palestra sobre a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O expositor é Fábio Roque Araújo, ele que é trabalhador da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Salvador. E no domingo é o encerramento do Simpósio Espírita. Domingo 29/11, o horário é diferente. No domingo, que vai ser pela manhã, inicia-se às 8h30 da manhã, A parte musical fica por conta da Orquestra Santo Antônio. Todos nós sabemos aqui o poder musical dessa orquestra, um projeto muito bem feito, um projeto que é um verdadeiro orgulho positivo para a Conceição do Coité. E o tema é a abordagem sobre o livro O Céu e o Inferno.
O céu e o inferno, na verdade, é o tema central também do Simpósio Espírita e vai ser explanado pela mediadora Suzy Barboni, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Feira de Santana. Então vale a pena comparecer todos os dias. Concorda comigo, Karina? Com certeza. Boa noite a todos. Vamos cumprimentar aqui os ouvintes, os amigos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, da sede daqui de Conceição do Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho. E, bem, gente, a gente tem recebido algumas perguntas através do e-mail celave.coité@hotmail.com e através da página Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook e também pessoalmente. Daqui a pouco iremos respondê-las. O tema central de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com o subtema, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os pontos são 20 e 21. Vamos lá. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso, os amaria do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma e as almas sendo criadas ao mesmo tempo em que os corpos. Não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e, mais tarde, se reúnem de novo para estreitar os laços de simpatia. Um excelente texto, do Evangelho, que vem dar continuidade ao assunto que nós temos comentado aqui nos últimos programas, que é sobre a questão da reencarnação, E comprovando que de fato ela é bíblica, por mais que algumas pessoas neguem isso, por mais que alguns críticos do espiritismo neguem a existência da reencarnação, a gente costuma falar que o próprio termo ressurreição, que está na Bíblia, que significa ressurgir, foi na época da interpretação, da tradução da Bíblia, do hebraico para o aramaico, para os outros idiomas, foi o termo que mais se adequou. Mas com o passar do tempo e com a análise das palavras de Jesus, dos trechos bíblicos, a gente percebe que de fato a ressurreição é a reencarnação, sob o ponto de vista mais lógico do sentido da palavra. Então, as pessoas elas vivem em diversas existências material. O espírito ele é eterno, mas às vezes a gente vive numa existência e fruto das nossas falhas. Da mesma forma, o fruto dos nossos acertos vai ser colhido nas existências posteriores. Isso justifica a própria justiça de Deus, porque Deus é perfeito. Então Ele não tem como deixar uma pessoa em melhores condições do que outras de se evoluir. E é por isso que existem essas várias encarnações. De uma vez, em uma existência a gente vem rico, em outra a gente vem pobre, em outra a gente vem doente, em outra vem saudável, em outra a gente vem com determinados problemas, em outra a gente vem com problemas de uma outra natureza, e tudo fruto daquilo que a gente precisa passar para se aperfeiçoar. A doutrina espírita encara os problemas, as dificuldades da vida
vida como verdadeiros remédios amargos. Por isso que diante dos problemas precisamos ter força para superá-los e tirar o aprendizado, que é o mais importante. Então a reencarnação, ela vem justificar o porquê às vezes em uma família existem pessoas que se dão tão bem e às vezes tem irmãos que não se dão bem, que agem como verdadeiros inimigos e podem ter sido de fato inimigos em existências anteriores. E que a lei de Deus, que é perfeita, fez os laços da família uni-los para ver se assim, no mesmo seio familiar, as desavenças desses inimigos do passado possam desaparecer para que o amor brote naquele seio familiar. Então vejam como a reencarnação, que é a doutrina do Cristo, ela é perfeita e como ela justifica a bondade de Deus, porque Deus é tão generoso que nos concede várias oportunidades de se melhorar, de nos melhorarmos. Então essas oportunidades são as diferentes existências, as diferentes encarnações. Às vezes a gente anda na rua, olha para uma pessoa e imagina, eu tenho a impressão de conhecer essa pessoa de algum lugar. E de fato ocorre, através dos olhos, que é o olhar da alma, a gente consegue identificar um espírito ali encarnado que nos foi próximo em encarnação anterior. E às vezes ocorre o contrário, você olha para uma pessoa e antipatiza, eu não vou com a cara daquela pessoa. É mais um motivo para você tentar superar isso e procurar se aproximar, porque ali existe um débito. O espírito André Luiz, em suas psicografias, através do médium Chico Xavier, ele sempre afirmou que entre o devedor e o credor há o laço espiritual do compromisso. Então nós precisamos nos reconciliar com as pessoas que nós não gostamos e que também não gostamos de nós. Precisamos nos reconciliar, precisamos fazer brotar o amor verdadeiramente, como Jesus nos ensinou. E aquelas pessoas que já nos são próximas, nossos entes queridos, que a gente possa cultivar sempre esse amor para que ele exista, porque realmente a maior lição do Cristo foi a lição de amar. Então que possamos amar a todas as pessoas indistintamente. Bom, vamos passar para as perguntas. Ângela pergunta o seguinte: o que vem depois do desencarne, segundo a doutrina espírita? Veja bem, Ângela, depois do desencarne, o espírito ele retorna ao mundo espiritual. Esse retorno ele varia de acordo ao grau de evolução de cada espírito. Se o espírito tem um nível mais evoluído, ele já vai se encontrar com pessoas que lhe foram próximas para recebê-los, para explicar, porque no momento do desencarne é natural que o espírito fique um pouco perturbado. Então ele já vai ter orientações, direcionamentos, não é? Então, por conta disso, se a gente tiver um nível espiritual elevado, com certeza a gente vai para um lugar confortável, já receber orientações para as futuras missões. Mas se a gente ainda for muito materialista, eu tinha um amigo lá em Feira de Santana, só perdi o contato, mas continua sendo meu amigo, ele sempre diz que se a gente se apega muito às coisas materiais, no mundo espiritual a gente vai chegar lá tabaréu. A gente vai ficar sem saber para onde ir, porque a gente vai procurar as coisas materiais de valor e não vai encontrar lá. E os sentimentos positivos, que era o que a gente precisava exaltar e desenvolver, se a gente não cumpriu esse papel, chega lá realmente sem saber para onde ir, meio que perdido, porque tem várias zonas no mundo espiritual, inclusive as zonas umbralinas, que é onde as pessoas padecem muito pela questão dos seus defeitos, enquanto encarnados na Terra. Francisco pergunta o seguinte: como se dá a passagem para o lado de lá da vida? Interessante também essa pergunta. Vejam que uma pergunta ligando a outra, né? Uma pergunta complementando a outra. Veja bem, Francisco, a passagem para o lado de lá da vida, né? Do mundo, que seria o desenlace, seria a saída do mundo material e o regresso ao mundo espiritual. Ela se dá de diferentes formas e a depender também do nível de evolução do espírito e a depender também da forma como ocorreu o desencarne, ou seja, como ocorreu a morte do corpo físico. Quando se trata de uma morte violenta, o espírito ainda se torna meio perturbado de imediato do outro lado, sem entender o que aconteceu. Então os laços que prendem o espírito ao corpo, o laço fluídico que liga o perispírito, que é a parte que envolve a nossa alma, ao corpo, ele se
desenlaça de uma forma muito violenta, provocando uma perturbação muito grande no espírito. Às vezes a pessoa está em um processo terminal, de doença terminal, por exemplo, ao contrário do que muitos acham que a doença terminal é uma das piores mortes que existe, mas para o espírito ela é uma morte muito positiva. Por quê? Porque já está sofrendo muito ali, padecendo naquele estágio, definhando, até o momento em que consegue se libertar daquilo. Então, a morte do corpo físico, nesses momentos de doenças terminais, se torna uma morte de alívio para o espírito. Então, é uma forma diferente que ocorre o desenlace. Tecnicamente falando, quando os órgãos vão perdendo energia vital, a tendência é que esse laço fluídico vá se dissipando aos poucos até que o espírito se liberte. Isso ocorre muito também em questão de doenças, né? Por conta da velhice, a pessoa vai definhando, até o momento em que o corpo não resiste mais, o espírito se liberta. Com relação às mortes violentas, como eu falei, já é uma coisa um pouco mais diferente. O espírito, ele tem mais agonia porque ele às vezes não se deu conta até de que já desencarnou. Miriam pergunta o seguinte: sentimos dor quando estamos desencarnando? Veja só, Miriam, a dor física, propriamente dita, não, porque a dor física ela é inerente à matéria, mas existe a dor moral, e que os espíritos superiores nos esclarecem que é uma dor muito dolorosa. Ou seja, no momento do desencarne, enquanto há vida e o corpo pode sentir a dor, a depender da causa da morte, isso é natural. Mas depois de desencarnado, o espírito em si, ele não sente dor física mais. Mas quais seriam essas dores morais? No momento do desencarne, passa uma espécie de flash diante do espírito sobre tudo que ele fez de bom, tudo que ele fez de ruim. Então, é um momento em que ele não consegue se esconder da sua própria consciência. Então, tudo que ele fez de ruim está ali latejando em sua consciência. Então, isso proporciona para o espírito uma dor moral, um arrependimento, porque ele poderia ter feito melhor e não se esforçou para fazer, poderia ter feito bem, mas não resistiu e sucumbiu ao mal. Da mesma forma, se o espírito conseguiu cumprir a sua missão positiva de amor, de ensinamentos do Cristo, já se torna diferente. Ao invés de sentir a dor moral, ele passa a sentir o verdadeiro alívio do dever cumprido. Ele vai sentir vontade de novos trabalhos ainda mais edificantes. Então é tudo relativo no mundo espiritual. João Paulo pergunta o seguinte: devemos encarar a morte como um momento de tristeza? Veja bem, João Paulo. A nossa condição humana nos remete sempre a esse sentimento de tristeza, né? Pela perda do ente querido, pela perda de um amigo, uma pessoa que a gente tinha admiração. A nossa condição humana vai sentir de fato essa ausência. Por outro lado, a gente tem que entender o seguinte, que na maioria dos casos, quando não se trata de uma morte fruto de imprevidência, fruto de uma imprudência, às vezes essa morte foi porque o espírito concluiu a sua missão aqui na Terra. Então, é importante entender que ali pode ter sido já, de fato, a questão de uma saciedade, de dever cumprido. E nesses casos, no mundo espiritual, acontece a festa. Ele é muito bem recebido no plano espiritual. Então, às vezes está assim, os encarnados chorando aqui, no momento do desenlace, e lá no mundo espiritual tendo uma festa para recebê-lo. A gente não fica feliz quando nasce uma pessoa aqui. Então a morte é como se fosse o nascimento para o mundo espiritual. Então a gente precisa entender que a morte é um processo natural, ninguém está livre dela. Então que a gente seja forte quando sempre ocorrer com nossos entes queridos, que sejamos fortes o suficiente e em todas as circunstâncias para entender que chegou a hora do nosso ente querido e nos mantermos em prece para auxiliar, para que ele se encontre no mundo espiritual e de fato siga a sua jornada evolutiva. Ana Lúcia pergunta: é verdade que quando um médium começa a receber pagamento pelo uso da sua mediunidade, ele vai perdendo essa mediunidade pouco a pouco? Veja bem, Ana Lúcia, no Espiritismo a gente costuma dizer: dai de graça o que de graça recebeste. Então a gente não comercializa nada no Espiritismo. A mediunidade é um dom divino e que precisa ser aplicado para o bem.
E aplicar para o bem está incluso a questão do desinteresse financeiro. Deve ser feito de graça, sim. Para a pessoa ganhar dinheiro, precisa ganhar dinheiro como qualquer outra pessoa, trabalhando honestamente, de forma ética, né? Como qualquer ser humano comum. A mediunidade é um dom que precisamos fazer gratuitamente. Então, em muitos casos ocorre sim. A espiritualidade analisa e vê que aquele médium não é mais merecedor daquele dom. E ocorre de fato, porque ele cobrou, né, o que muita gente chama de consultas mediúnicas, ele cobrou e não era para acontecer isso. Então, às vezes, ele perde o dom da mediunidade. Outras vezes, é para testar realmente a questão do interesse material da pessoa. Então, a pessoa, às vezes, vende o seu dom mediúnico através de trabalhos, mas não perde a mediunidade. Pode diminuir, porque faz parte de um teste para ver até quando. Então, cada caso é um caso, mas pode ocorrer de perder, sim. Gilson pergunta o seguinte: cremar ou enterrar? Qual a melhor forma de nos despedirmos do corpo físico? Veja bem, Gilson, nós temos uma cultura, né, de velório, de enterros, que é uma espécie considerada uma espécie de última homenagem, né, prestada a um ente querido. Essa questão de se despedir do corpo físico, na visão espírita, é o que menos importa. O que a gente pede é que, se por acaso for feita uma cremação, que se aguarde o período suficiente para que de fato se entenda que ocorreu a morte física, porque existe a letargia, existe a catalepsia, que são fenômenos em que a pessoa fica como se estivessem mortos e na verdade estão vivos. Tem casos que a corrente sanguínea é como tivesse parado de circular o sangue. No entanto, se analisar com aparelhos microscópicos, que hoje a medicina já possui esse recurso, a gente consegue perceber que a corrente sanguínea de fato continua. Embora não seja palpável, embora não seja visível assim de forma tão fácil. Às vezes o corpo gela, mas a pessoa permanece viva. Então a cremação a gente só pede para ter esse cuidado, para que se analise todas as possibilidades, toda a certeza que de fato já houve o desencarne, que de fato a pessoa já morreu o corpo físico, para que não se creme uma pessoa que ainda tenha condições de se revitalizar, eu diria. Mas isso é o que menos importa. O mais importante é levarmos em prece os nossos pensamentos, porque a verdadeira homenagem é para o espírito. O corpo é matéria que vai se desintegrar, vai se reformar através de novos materiais. O espírito, sim, é eterno. E não importa se o seu ente querido foi enterrado ou foi cremado. O importante é manter a prece e pensamentos positivos para ele no mundo espiritual. O Wilson pergunta o seguinte: será que o espírito pode sentir o corpo se decompondo? Veja bem, Wilson, existem muitos casos de desencarne. E num desses casos, se o espírito é muito apegado à matéria, às vezes ocorre. Eu já li um livro, Memórias de um Suicida, onde o espírito descreve que ele acompanha a decomposição do corpo, ou seja, ele era tão apegado à matéria que ele não aceitou o desencarne e ficou ali tão próximo do corpo por tanto tempo que, enquanto o corpo se decompunha, ele ia ali observando ao lado. Então realmente foi um horror para o espírito, mas tudo fruto do materialismo excessivo. Então cada caso é um caso. Pode acontecer sim, mas quanto mais evoluído é menos possível, porque o espírito ele deixa o corpo completamente e vai procurar viver de fato a sua vida espiritual. Regina Célia pergunta o seguinte: todas as pessoas com as quais nos relacionamos na atualidade foram nossos amigos ou conviveram conosco em outra vida? Veja bem, Regina, a gente não tem como dizer todas, mas eu posso garantir o seguinte: a grande parte, porque de fato a espiritualidade já nos esclareceu que os grupos de espíritos eles reencarnam de forma conjunta, né? Para ficar bem esclarecido, na novela das 6, qual é o nome da novela mesmo? Tu que assiste? Deu branco. Sobre o tempo, é? Não. Além do tempo? Além do tempo. É, a novela da Rede Globo, Além do Tempo. É uma novela que retrata isso. Quem está acompanhando está percebendo que partiram de uma reencarnação para outra. E o mesmo grupo de espíritos estão ali juntos. Ao mesmo tempo a gente percebe que entra espíritos novos, entram pessoas que não faziam parte daquele outro contexto de existência, né? Mas de uma regra geral é normal que
os espíritos, eles evoluam em conjunto. Se algumas pessoas já se dão muito bem, fazem muita coisa positiva juntas, é natural que a espiritualidade queira que continue juntas, porque está gerando coisas positivas. Agora, às vezes, se invertem os papéis. Ou seja, uma pessoa vem como mãe e filha, pai e filho, irmãos, em outra encarnação podem vir como maridos, como grandes amigos. Isso é natural. Por isso também que a gente não deve ter sentimento de posse para com as pessoas, porque as pessoas não nos pertencem. Elas todas têm que ser tratadas como verdadeiros irmãos, porque somos de fato todos filhos de Deus. Então, às vezes as posições familiares e sociais se invertem, mas é natural que o mesmo agrupamento de espíritos evolua em conjunto nas diferentes encarnações. Então, a gente vai se preparar agora para assistir os nossos amigos, né? Vinícius Marques, grande pianista, grande maestro, e Oswaldo Coutinho, grande palestrante. E a gente aguarda que vocês compareçam lá também. A gente encerra a nossa programação na noite de hoje. Muita paz a todos, que estejam felizes, estejam em paz, que Deus os abençoe. E esperamos todos lá no centro daqui a pouquinho às 19h30, hein? Forte abraço. Boa noite, fiquem na paz e todo mundo no centro daqui a pouco. Muita luz para vocês. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem
Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Caros amigos da Rádio Cisal de Conceição do Coité, estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz. A gente agradece profundamente a toda a audiência de Conceição do Coité, cidades circunvizinhas. A gente agradece pela interação de todas as pessoas que têm nos enviado perguntas, participando. Isso é muito importante, podermos esclarecer os questionamentos de todos. Isso é muito gratificante para nós, e quem tiver mais perguntas pode ficar à vontade para nos enviar. A gente agradece à diretoria da Rádio Cisal, à presidência, ao corpo técnico, aqui o nosso amigo Genivaldo Silva, sempre presente conosco, podendo oferecer esse aparato tecnológico para que a gente possa chegar aos seus lares. E a gente deseja uma boa noite a todos, que tenham de fato muita paz para suportar os problemas da vida, muita paciência, que consigamos perdoar ao próximo do mesmo jeito que Jesus nos ensinou, que a gente consiga amar a todos indistintamente, independente de raça, de credo, de condições financeiras, termos consciência de que todos são nossos irmãos e precisamos agir de forma assim, de forma fraterna, com todos aqueles que nos rodeiam. E hoje vai ter o início do nosso simpósio espírita, lá no Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. E essa música, inclusive, que está iniciando o nosso programa, o autor dessa música, a pessoa que criou e a pessoa que executa, que é o nosso grande amigo Vinícius Marques, ele vai estar presente hoje, que é o primeiro dia do simpósio. Ele vai estar presente lá conosco a partir das 19h30. Hoje é a abertura do Simpósio Espírita de Conceição do Coité. O tema da noite de hoje é música e espiritualidade, e vai ter como mediador o nosso amigo Oswaldo Coutinho. Então Vinícius Marques cuida aí da parte da execução musical e Oswaldo Coutinho das explanações. Um tema muito interessante, música e espiritualidade. A gente sabe que a música ela é extremamente importante para as nossas vidas, claro, desde que seja ouvida da forma correta, desde que ela contenha mensagens edificantes. E hoje a gente vai ficar um pouquinho por dentro disso. Então, até as pessoas que não são espíritas, os músicos que têm interesse, é um tema muito importante, então estão todos convidados. Amanhã, dia 27/11, sexta-feira, prossegue o Simpósio Espírita, também iniciando às 19h30. O tema vai ser Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. O expositor é Marcel Mariano, grande conhecedor do Espiritismo, grande divulgador da nossa doutrina, amanhã. E a parte musical fica comigo, o vosso servo, que estará lá à disposição de todos vocês, para a gente fazer